Muito bem, senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Café com Frankel, a sua dose semanal de cafeína espiritual. Espero que todos estejam bem, que tenham passado bem desde o nosso último encontro, na última terça-feira. Lembrando que temos dia e hora marcados para esses nossos encontros, todas as terças, às 6h25. É sempre uma grande alegria, grandiosíssima alegria poder encontrá-los, poder revê-los. Enfim, espero que tenham passado bem desde o nosso último encontro. Cá estamos para continuar essas nossas discussões. Gostaria de trazer algumas reflexões que julgo importantes, julgo pertinentes, enfim. Hoje é um dia especialíssimo para mim, é um dia muito especial, sem dúvida. É 21 de outubro, é dia do meu aniversário. Hoje eu completo 37 anos, de idade. Já agradeço, pela bem-querência, né, pela manifestação de afeto de todos vocês, tá bem? Bom, mas esse é um dia especial e comento isso porque, de alguma forma, nesse dia, nesses últimos dias, eu tenho pensado um pouco sobre a passagem do tempo, né? E como logoterapeuta que sou e como estudioso, de Viktor Frankl, é claro que eu tento buscar na literatura, buscar na vida e na obra de Viktor Frankl, eh, questões, temas que, dão conta de me conduzir por essas reflexões acerca da temporalidade, questões relacionadas à passagem do tempo como um todo, né. É interessante que tem alguns momentos da nossa vida, né, alguns momentos ao longo do nosso ano que exigem uma pequena parada, uma reflexão, né, um olhar um pouco mais atento para a realidade, momentos que nós podemos chamar de momentos de balanço, né, como as coisas vão, para onde elas caminham, como que cheguei até aqui. Enfim, o final do ano é sempre um momento muito propício, muito convidativo a fazer esses balanços. Somos como que interpelados e provocados a pensar de forma mais, efetiva, eh, acerca desses pontos, né. Nas grandes comemorações, principalmente no momento, né, do nosso aniversário, enfim, que é um momento de passagem, é o início de um novo ciclo e assim por diante, né. Eh Enfim, e nesses dias eu estava pensando um pouco sobre esse tema da temporalidade e me ocorreu preparar então um programa tratando exatamente sobre isso, tá? Então hoje nós iremos falar um pouco sobre a passagem do tempo. Iremos falar basicamente sobre passado, presente e futuro à luz da logoterapia. É claro que a ideia não é esgotar o tema, até porque Viktor Frankl traz grandes, excelentes e densas contribuições, mas trazer aqui pequenas reflexões, pequenas doses de cafeína para que possamos acordar, para que possamos ficar mais despertos e entender um pouco mais sobre este tema, tá bem? Bom, todos nós fazemos essa experiência, né? A experiência de estarmos no presente, mas temos, de algum modo, atrás de nós um passado recheado de muitos feitos, acontecimentos, né? Tudo aquilo que, de algum modo, ficou eternizado, é assim que Viktor Frankl vai colocar. Estando no presente, nós não só conseguimos revisitar, olhar para o passado, fazer uma espécie de balanço do que foi, mas também nos projetamos para o futuro, imaginamos o que pode vir a ser, né? Temos essa dimensão, que podemos chamar de dimensão futurista. Viktor Frankl vai falar que o passado é esse local no qual todas as coisas ficam eternizadas, né? O passado é essa grande lembrança. O futuro é esse lugar de possibilidades. O futuro é uma expectativa, o futuro é aquilo que eu almejo, o futuro é aquilo que eu de algum modo contemplo. O futuro está no reino do não ser. As realidades, do futuro são realidades que ainda não foram atualizadas, não foram concretizadas, ou seja, são meras expectativas, de algum modo, né, possibilidades. E o presente é esse lugar no qual o futuro, ao se aproximar e ao ser atualizado, torna-se imediatamente uma espécie de passado, né. O presente, perdão, o presente. O presente é esse lugar em que o
O futuro, ao se aproximar, é atualizado e torna-se passado, né? É o lugar em que o passado e o futuro de algum modo se encontram, aqui agora, nesse lugar chamado, presente. Pois bem, esse é um tema muito interessante na obra de Frankl, né? Vamos pensar um pouco sobre cada um desses momentos, passado, presente e futuro. Começando pela dimensão mais futurista, né? Começando por aquilo que está, de algum modo, no nosso horizonte de visão, nas nossas possibilidades, o futuro. Frankl vai dizer, e isso é conhecido por todos vocês, que todos deveríamos ter uma espécie de futuro nas mãos. Olha que interessante. Todos nós deveríamos ter como que uma espécie de futuro nas mãos. Ele vai dizer, inclusive, que nos campos de concentração, aquele que já não tinha um futuro para se agarrar, já não tinha futuro em meio àquela situação, já não tinha futuro no campo de concentração, né? Perdia a força, perdia a capacidade de se posicionar, perdia essa resiliência que nos é própria, desde que estejamos de fato buscando um porquê, aí sim conseguimos enfrentar quase todo e qualquer como. Enfim, a importância de termos um futuro. O futuro para Frankl é um modo de recrutarmos fibra e de trazermos aquilo que de mais espiritual nós temos, né? É um recurso espiritual. Visitar o futuro, se especular acerca do futuro, pensar no que ainda pode vir a ser, contemplar e imaginar o meu dever ser, aquilo que eu ainda não sou, mas gostaria de me tornar, aquilo que eu ainda não tenho, mas que eu gostaria de alguma forma de possuir, né? Isso é uma espécie de recurso espiritual. Frankl, inclusive, deixa eu ver se eu encontro aqui nessa obra, no livro sobre o sentido da vida, falando sobre os campos de concentração, na última parte dessa obra, ele vai dizer, vejamos, ele vai dizer que o homem não cai psiquicamente quando consegue se agarrar a uma espécie de futuro. No entanto, temos que nos indagar agora quando ocorre essa queda psíquica, para que eu está dizendo, né? Quando é que o ser humano se deixa cair psiquicamente? E a nossa resposta tem de ser a seguinte: quando ele pede o suporte espiritual. Assim que ele deixa de ter qualquer suporte interior. E esse suporte, no caso dos prisioneiros, esse suporte se trata de um suporte no futuro, ou ainda de um suporte na eternidade. Pois bem, mas fiquemos com essa questão aqui desse suporte no futuro, né? Frankl vai dizer que quem tem um suporte na eternidade nem precisa ter um suporte no futuro, né? De algum modo ele já se torna como que indestrutível, né? Ele consegue, palavras minhas aqui evidentemente, né? Mas ele consegue chegar no suprassumo da resiliência, ele entendeu o porquê último da vida, o sentido último da existência, já não tem mais nenhum como que possa derrubá-lo, né? Que possa de alguma forma levá-lo a desertar. Pois bem, mas a pessoa que tem um pedaço de futuro, ela tem algo a que se agarrar. Ela sente ainda um chamado, ela vive ainda uma certa expectativa, ela se deixa tomar por uma certa ansiedade. A ansiedade que de algum modo nos visita, ou deveria nos visitar todas as manhãs, né? Aquela ansiedade que me faz pensar no que de melhor eu preciso fazer hoje, quais são os meus deveres que eu preciso cumprir, o que me espera nesse dia, daqui até o final do dia, o que eu não posso deixar passar, uma espécie de ansiedade. São expectativas. São temas que ainda não foram atualizados. É uma possibilidade. Mas se aquela possibilidade se aproximar e chegar perto bastante, a ponto de eu poder agarrá-la, eu não posso perder a oportunidade de agarrá-la, de fazê-la, eu não posso deixar de ter aquela conversa, não posso deixar de ajudar aquela pessoa, não posso deixar de estar naquele evento, naquela reunião, né, de ter aquela atitude, naquele cenário, né, naquele momento, enfim. Eu fico pensando em temas que são temas futurísticos. Estão nesse
reino ainda do não ser. Aquilo ainda não aconteceu, aquilo ainda não chegou. Mas eu visito, de algum modo, aqueles temas e me preparo para eles. Isso me dá uma certa gana de viver o dia, me dá uma certa ansiedade, ansiedade que me faz sair da cama, que me faz lutar, que me faz prosseguir, né? Essa ansiedade que me faz sair da cama, tomar um bom café, tomar um bom banho, entrar no carro, ou pegar a minha condução, ir para o trabalho, iniciar uma vez mais aquela atividade, certo de que hoje tem tudo para ser diferente, melhor do que foi antes, né? Enfim, ter um futuro a que se agarrar. Isso é importantíssimo e precisamos mapear, tanto quanto for possível, o nosso futuro. O que nós ainda podemos fazer? O que eu me sinto chamado a ser? O que ainda não foi atualizado? Ter esse futuro nas mãos. Pois bem, mas nem só de futuro vive o homem, né? Isso seria uma espécie de fantasia e se degeneraria em mero devaneio se não estivesse bem articulado e bem conjugado com esses outros dois tempos, né? Falemos agora sobre o tempo do passado. Pois bem, nem só de futuro vive o homem. Eu preciso também conhecer qual seja o meu passado. Como eu vim parar aqui? O que já foi feito? Quais são as minhas capacidades? Quais são as minhas debilidades? O passado conta minha história. O passado me lembra de quem eu sou, me lembra dos amores amados, me lembra dos trabalhos realizados, me lembra dos sofrimentos dignamente sofridos, assim vai colocar Viktor Frankl, né, ao se referir ao passado. O passado também me lembra das minhas debilidades, das minhas faltas, das minhas quedas. Em quais momentos fui fraco? Onde foi que fui forte? Eu consigo entender um pouco mais sobre quem eu sou. Eu consigo perceber quais são as raízes que trago. Eu consigo, olhando para o passado, também entender muitas das realidades que hoje vivo, porque são, de algum modo, positivamente ou negativamente, consequências deste passado. Frankl, falando sobre o passado, vai trazer algo interessante. Isso está no livro, né, Em Busca de Sentido, no tópico em que ele vai falar sobre meditação na vala. Ele diz assim: aquele que vive no campo de concentração e está disposto a voltar-se para o seu interior, tem outro recurso para escapar do vazio, da desolação e da pobreza espiritual de sua existência atual: o refúgio no passado. Olha que interessante, porque normalmente quando se cita a obra de Frankl, quando se fala da logoterapia, nessa teoria motivacional, quando se fala da experiência de Frankl nos campos de concentração, se pensa muito no futuro, nos porquês. Quem tem um porquê suporta qualquer como. O fato de Frankl querer reescrever o seu manuscrito, o fato dele querer dar passos e expandir a logoterapia fez com que ele sobrevivesse. Isso tudo é fato documental, ele relata, ele diz, mas também é fato, e fato documental, que nem só de expectativa, de futuro, vivia um prisioneiro. Ele também precisava saber fazer esse retorno ao passado, ele precisava se refugiar no passado. E Frankl continua: absorta em si mesma, a fantasia da pessoa sempre volta a reviver experiências passadas. Mas o que ocupa o pensamento não são as grandes experiências, e sim, muitas vezes, um fato corriqueiro, as coisas mais insignificantes da sua vida anterior. Na lembrança nostálgica, elas se apresentam sublimes ao prisioneiro. Ele vai falar dessa doce recordação dos eventos, dos fatos que foram vividos, né? As doces recordações desses pormenores que
levam os prisioneiros a se comoverem até as lágrimas, vai dizer Viktor Frankl. Esse espírito de saudades se imagina a casa, se imagina a vida cotidiana, a gente anda de bonde, chega em casa, abre a porta da frente, o telefone toca, a gente caminha para atender, acende a luz do quarto. São detalhes aparentemente irrisórios, mas que fazem toda a diferença na vida de um prisioneiro. Saber visitar, revisitar esse passado, isso é de uma importância grandiosíssima. Esse é um fator terapêutico também, né? Dizem que quem não tem um passado também não tem um futuro, né? Bom, dizíamos há pouco que quem não se agarra a um futuro já não tem futuro. Mas também aquele que não sabe se refugiar no passado, aquele que não sabe revisitar o passado, aquele que não sabe medir, pesar, dosar, fazer um bom exame de consciência, olhar para o passado, esse também já não tem futuro. Já não tem futuro por quê? Porque está desorientado, porque está perdido, não sabe quem é, não sabe de onde veio, não sabe pelo que passou, não faz memória de absolutamente nada, não alimenta gratidão, não conseguiu aprender com os erros passados. Tem uma frase célebre que diz, né, que um povo que não reconhece a sua história e que não sabe contar e narrar a sua história é um povo que está condenado a repeti-la. Vive-se uma espécie de feitiço da marmota, né? O efeito marmota. Você vai vivendo todos os dias a mesmíssima coisa, você vai repetindo os mesmos erros. Você vai vivendo todos os dias como se fossem muito iguais. Por quê? Porque você não consegue fazer um movimento de olhar para o passado, não sabe quais são as suas raízes, de onde você veio, quem foram aqueles que lhe precederam, o que se passou nesses últimos anos, quais as experiências positivas e negativas, a fim de aprender com ambas. Então vai repetindo os mesmos fracassos, vai vivendo uma vida, né, muito monocromática, tá bem? É nesse sentido que se diz que quem não tem um passado também já não tem um futuro. Só tem futuro quem tem um passado. Quem de algum modo vai para trás, quem consegue tomar impulso para saltar. Essa é um pouco a ideia do passado. É como quem toma impulso, é como quem dá alguns passos para trás para conseguir agora saltar, para se projetar, para se jogar num cenário vindouro, né? Para se jogar nesse amanhã. Pois bem, então nós temos o futuro, nós temos o passado, mas fato é, senhoras e senhores, a vida ela se dá aqui, agora, nesse lugar chamado hoje, mais especificamente chamado agora, né? Hoje é uma unidade de tempo ainda um tanto quanto longa, né? Se dá agora, nisso que nós chamamos de presente. E na medida em que eu consigo me agarrar a um futuro, na medida em que eu consigo fazer essa volta atenta ao passado, eu consigo também me instalar melhor nesse lugar chamado presente. As lembranças do passado, a expectativa acerca do futuro, faz com que eu consiga assumir o meu posto, faz com que eu consiga encontrar o meu lugar nesse negócio chamado mundo, nesse negócio chamado vida, faz com que eu consiga viver a minha vida de modo mais autêntico, faz com que eu consiga viver a minha vida de forma mais disponível. Atenção e disponibilidade aparecem, surgem no presente, sempre que passado e futuro estão bem conjugados. Frankl, inclusive, tem uma máxima na qual ele vai dizer, né, viva como se estivesse vivendo uma segunda vez. É uma espécie de ferramenta, de tecnologia espiritual, terapêutica que ele se utiliza, né? Viva como se estivesse vivendo pela segunda vez e como se estivesse prestes a falhar tão miseravelmente quanto
da vez passada. Ou seja, aprenda com os teus erros, veja o quanto que você já errou, o quanto que você já falhou, quantos fracassos, quantos tropeços. Perceba, você está preso a fazer a mesmíssima coisa, uma vez mais, um dia mais. E de dia em dia, lá se vão semanas, meses, anos, décadas. Ou seja, acorde para a vida, viva de forma muito atenta, viva de modo muito disponível, viva esse presente de modo a realizar valores, de modo a se tornar aquele que você é chamado a ser. Viva como se estivesse vivendo pela segunda vez. É a tua última chance. É como se cada dia fosse uma última chance. Ou seja, dá uma olhada. Ontem não foi tudo aquilo, né? As últimas semanas, meses, anos não foram gloriosos, não foram fulgurantes, não foram luminosos. Você não fez tudo o que deveria. Muitas coisas ficaram por serem feitas, por preguiça, por desleixo, por covardia. Presta atenção, você está tendo uma nova chance. Esse negócio chamado hoje é uma espécie de segunda vida. Esse hoje, 21 de outubro, esse hoje é uma nova chance, é uma nova oportunidade. É interessante que as pessoas que passam por situações limítrofes, pessoas que têm uma experiência de quase morte, elas voltam, não todas, evidentemente, mas muitas, né, voltam com uma sensação de que não, agora eu preciso botar ordem no caos. Agora eu preciso arrumar a minha vida. Foi me dada uma segunda chance. Eu fiz uma experiência de quase morte. Era para eu ter morrido naquele acidente, naquele dia, naquele evento, naquela situação, enfim, por uma graça imerecida, uma graça incalculável, eu não morri. E agora eu estou aqui e foi me dada uma segunda chance e eu não posso desperdiçá-la. Todos nós deveríamos ter essa experiência de quase morte. Porque a verdade é que todo dia é um dia possível para se morrer, né? Por que não foi ontem? Por que não? É uma graça eu estar aqui hoje. O que garante que eu chegue ao amanhã? Percebam, todo dia é como se eu estivesse vivendo uma segunda vez. E eu preciso ter claro que eu falhei já, miseravelmente, na vez passada. Mas dessa não. Dessa vez eu não posso desertar. Dessa vez eu não posso entregar os pontos. Dessa vez eu não posso cochilar, senão o cachimbo cai. Eu não posso agir com egoísmo, com rebeldia, com desleixo, com apatia. Tem pessoas que dependem de mim. Tem trabalhos que dependem de mim. Tem situações que eu preciso viver. Situações pelas quais eu preciso passar. E passar da melhor forma possível, extraindo o melhor de todas e cada uma delas. Foi o tema do Café com Frankel da semana passada, inclusive, né? É uma nova chance, é uma nova oportunidade. Mas eu entro nesse novo dia, eu me coloco nesta nova e possível última oportunidade com os olhos atentos, direcionados a um futuro, tendo em vista o que eu me sinto chamado a ser, o que eu quero me tornar, o que de fato eu preciso realizar, e sendo conhecedor do meu passado. Eu não sou uma metamorfose ambulante. Eu não estou começando agora. Eu não preciso reinventar a roda. Eu já sei mais ou menos o que eu sou. O meu passado me conta. Aquilo que eu concretizei, aquilo que eu fiz, aquilo que eu eternizei, é aquilo que eu me tornei. Eu sou aquilo que eu fiz ao longo desses últimos anos. Pois bem, eu sei quem eu sou. Certo disso, eu preciso, então, agir de modo tal e tal. Eu sei quais são os gatilhos, eu sei quais são as pedras de tropeço, eu sei quais são os chamados, eu sei quais são os caminhos possíveis de crescimento e de superação. Eu sei, eu medi, eu dosei, eu balancei o meu passado e eu conheço o meu futuro, tendo em vista o que eu quero ser futuro. Sem desconsiderar aquilo que até agora eu fui, passado, pois bem, eis-me aqui, no hoje, no agora, para fazer o que me cabe. No livro Psicoterapia e Sentido da Vida,
na página 171, Frankl diz assim: ora, em princípio, o que vale na vida não é dormir sobre os louros, não é ficar vivendo de passado, não é ficar evocando os grandes feitos do passado, dormindo sobre eles como se eles bastassem, né? Só porque eu já fiz, só porque eu já realizei, só porque tive um ato bom, né, sei lá, no passado, então agora eu posso me dar por satisfeito e dormir sobre os louros, né? Sejam eles quais forem, nem contentar-se com o que já se alcançou. Para falar a verdade, a vida, com as reiteradas perguntas que nos faz, nunca nos deixa descansar. Ou seja, aqui, nesse lugar, nesse mundo, nós não estamos para dormir. Tá bem? Aqui nós não podemos parar. A própria vida se incumbe de nos acordar, de nos despertar. A dinâmica da vida é esta: reiteradas perguntas, questionamentos intermináveis. Para falar a verdade, a vida com as reiteradas perguntas não nos faz, nunca nos deixa descansar. Só aturdindo-nos de ilusão, conseguimos tornar-nos insensíveis àqueles eternos aguilhões que a vida nos crava na consciência, com as suas exigências sempre novas. Assim, teria que estar muito atordoado, muito anestesiado, viver uma vida muito abobalhada, bestalhada, para não perceber que na minha consciência existem muitos, como que, chamamentos, provocações, muitos incômodos que buscam me despertar e me colocar em movimento, enfim. E aqui é o que eu queria colocar, né, já próximo ao final desse nosso encontro. Quem se detém, notem isso, quem se detém é ultrapassado. E quem se contenta a si mesmo acaba por perder-se. Portanto, não devemos ficar nunca satisfeitos com o que já alcançamos. Não devemos ficar nunca satisfeitos com o que já alcançamos. Isso lembra um pouco aquela passagem do Evangelho, né? Depois que fizerem tudo o que tiverem feito, tenham uma certeza. A certeza é a seguinte: somos servos inúteis. Fizemos o que deveria ter sido feito. Essa consciência nunca se dá por satisfeito. Isso nos ajuda. E isso é um estímulo para que cresçamos, para que avancemos. Isso é um estímulo. O contrário disso seria uma apatia, seria uma tibieza, seria um desleixo, uma espécie de presunção também, né? Não, tá tudo bem, já fiz bastante, basta. Como diziam os romanos, né? Comamos e bebamos, né? Pois amanhã morreremos. Ou seja, regala-te, desfruta, né? Vive uma vida bem pródiga. Não, nunca devemos nos dar por satisfeitos com aquilo que já alcançamos. Quer no terreno da criação, quer no terreno das vivências. Quando ele fala aqui criação e vivência, ele está falando, né, de duas categorias de valores, né? Os valores criativos, aquilo que eu produzo, aquilo que eu faço e o modo como eu faço, e os valores vivenciais, essa minha abertura ao mundo, a beleza, a bondade, a verdade que estão no mundo e que me questionam e que me interpelam. Cada dia, prossegue Viktor Frankl, cada hora torna necessárias novas ações e traz consigo a possibilidade de novas vivências. Cada dia, cada hora. Novas possibilidades. E esse é o ponto. Devemos estar atentos, devemos estar disponíveis, com um olhar voltado para o futuro, com uma lembrança sempre viva do passado, passado que é essa escola, e com os pés bem cravados na realidade, no hoje. E assim, só assim, parece que não há outro modo, nós conseguimos avançar. Assim, e só assim nós conseguimos amadurecer, conseguimos, pé ante pé, caminhar em direção ao nosso dever ser, para que possamos nos tornar aquilo que
somos chamados a ser. Tá bem? Bom, senhoras e senhores, é sempre bom fazer esses balanços. A cada novo dia que se inicia, esse é um convite possível e valoroso. Também, nesses momentos de parada, de festa, de celebração, né? De alguma forma nós somos provocados a olhar para isso tudo e medir, e fazer exame de consciência, e se projetar, e se despertar para que possamos prosseguir. Enfim, o chamado é esse. Avante. Senhoras e senhores, tenham todos um excelente dia, uma boa terça-feira, fiquem com Deus e até a próxima.